existe outro lugar, ó Pai, melhor do que a Tua presença, debaixo das Tuas potentes mãos. Bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh Deus, queremos a tua presença, Pai. Aleluia, aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, oh, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. A tua presença, Deus. Em tua presença, aleluia. Em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ler o capítulo de número 2, o versículo de número 10. Quem estiver com a sua Bíblia na mão, por favor, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, para que façamos essa leitura. Amém? É uma leitura bem curta. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, o título dessa pregação que Deus me deu nessa noite é "E o Oscar vai para..." Quem já ouviu esse termo? Quem já assistiu aqui a premiação do Oscar, né? É um prêmio para os melhores filmes, os melhores atores, os atores protagonistas, os atores coadjuvantes, né? Eles recebem esse prêmio, certo? E essa leitura de Efésios 2:10, ela é muito interessante, queridos, porque Deus tem nos mostrado que nós somos uma criação de Deus. E todos nós assistimos algum filme na vida. Existe alguém aqui que nunca assistiu um filme? Talvez na nossa geração não tenha ninguém que não tenha assistido um filme. Tempos atrás, já seria mais difícil de falar isso. Tem muita gente que faz do cinema a sua forma principal de entretenimento. Quando eu estava dirigindo no Uber, segunda-feira, lá em Campo Grande, no Oeste Shopping, 10, 11 horas, era bombado, porque segunda-feira é metade do preço. Então, um filme que você vai assistir a R$23, R$25, na segunda-feira lá no Oeste Shopping, sai a R$13. Meia entrada para todo mundo. Então ali era muita gente que ia assistir. É uma forma de entretenimento. E todo filme tem um objetivo com a gente, né? Qual é o objetivo de um filme? Ele quer contar uma história, correto? Ele quer te contar uma história e, na verdade, não somente contar uma história. Porque uma história sem emoção não tem graça nenhuma. Então o objetivo principal de um filme é mexer com a tua emoção. Um filme quer te provocar ansiedade. Um filme quer te provocar amor, compaixão por alguém. Num filme você fica com ódio, com raiva daquele cara que é ruim. Não é assim? E você quer ajudar o mocinho, não é? Tem gente, é claro, querido, que não se dá bem com cinema, né? Eu conheço uma pessoa que conseguiu dormir durante o filme... Como é que é o nome? Os Vingadores, irmão. Sabe o que é os Vingadores, o filme? Explosão, aquela coisa... E tá lá, irmã. Pancada durante os Vingadores, irmão. Como é que pode uma coisa dessa? Acho que aquele filme não interessou. Irmã, né? Acho que as mulheres gostam mais daquela coisa mais romântica, né? Eu estava aqui fazendo uma pesquisa, cheguei a perguntar sobre filme que o irmão gosta e tal. É aquela coisa mais romântica. Mas a explosão, a irmã tá pancada lá. Então, assim, a gente passa, um filme tem a função de passar essa ansiedade pra gente, né? Existem frases de filmes, queridos, que ficaram marcados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só pro pessoal da antiga. Quem aqui já ouviu falar do filme E o Vento Levou? Vocês já ouviram falar do E o Vento Levou? Rapaz, só um. Você assistiu? Não, você só ouviu falar. Tá vendo? A irmã tá dando a desculpa aqui que ela só ouviu falar. Ela nunca assistiu. E é interessante, querido, que tem algumas falas dos personagens dos filmes que marcam gerações e a gente acaba repetindo algumas coisas, né? Nesse filme O Vento Levou tem uma mulher, a protagonista é tal da Scarlett O'Hara, e ela é rica, uma filhinha de papai, mimada demais, mal-humorada, mal-educada, e de repente a guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul destrói o sul completamente, a ponto de que ela passa fome.
E essa mulher diz no filme, uma frase épica desse filme é: nunca mais passarei fome novamente. Então os filmes têm essas coisas que marcam gerações. Eles, na verdade, influenciam as gerações. Na época das guerras, queridos, se você reparar, foram criados os heróis americanos. O Homem-América, o Superman, criado na época da guerra. Para quê? Para levantar a moral do povo. É muito interessante como essa questão dos filmes tem sido usado nesse sentido, né? Quem aqui não se emocionou com as idas e vindas de Volta para o Futuro? Quem viu De Volta para o Futuro aqui? De Volta para o Futuro. Eu gostava muito daquela trilogia. Eu achava muito legal, né? O cara não podia ouvir: você então é um franguinho, não é? Ele de repente ele virava e ele ia fazer aquilo que não deveria fazer, porque ele não suportava ser chamado de franguinho, né? Quem aqui não teve medo? Eu tive medo, né? Eu vi o Predador. Vocês já ouviram falar do Predador, né? Na época minha tia era viva. Eu me lembro que eu estava em Paraíba do Sul nessa época, e eu virei para minha tia e falei assim: tia, vou no cinema. Ela falou: vai assistir qual filme, meu filho? Eu falei: o Predador. Ela falou: ah, filme evangélico, o Pregador. Eu falei: não, tia, o Predador, tia. E quem viu o Predador com aquela boca grandona assim, aquele negócio horrível, sabe que não tem nada de cristão naquele negócio. Então, queridos, quem aqui... Não, isso é impossível, querido. Se você falar que não viu, você não é desse mundo. Quem aqui não viu Esqueceram de Mim? Pelo amor de Deus, já há 20 anos passa na sessão da tarde, na época de Natal. Então, produz emoções na gente, a gente ri, a gente se alegra, né? O garoto vai e pega um negócio de ferro que esquenta ferro, coloca assim na maçaneta, o cara vai lá, coloca, né? Queima a careca do cara, uma porção de coisa assim. Então o filme tem essa função de nos passar emoções. Mas uma característica importante de um filme, irmão, é o seguinte: um filme começa com tudo bem e de repente acontece um grande drama. Essa é a característica de um filme. Às vezes, no filme, é um sequestro de uma criança, é um problema a ser resolvido, né? Se você reparar, todo filme tem essa característica. Tá tudo caminhando bem, de repente acontece aquele vilão, aparece um grande problema. E o filme, ele é cortado em partes. A partir do momento em que o homem, o mocinho, ele precisa resolver pequenos problemas, pequenos dramas, para chegar no final e resolver o grande drama. Essa é a essência do cinema. Essa é a essência de um filme. Amados irmãos, nós precisamos entender nessa noite que nós também fomos designados por Deus para viver uma história. Nós fomos chamados por Deus para viver algo que Ele escreveu a nosso respeito. Deus tem um roteiro para a minha e para a sua vida. Queridos, e dentro desse roteiro, nosso personagem precisa ser consciente. Eu queria te dizer nessa noite, querido, que o seu personagem no roteiro de Deus não pode ser o refém. Sabe, amados, às vezes estamos presos às coisas. Estamos presos a atitudes. Estamos presos a tantas coisas que Deus nos chama a sermos libertos, querido. Quem não se compromete com a sua própria história fica refém de sentimentos e pessoas. Vocês já repararam naqueles relacionamentos doentios? A pessoa não consegue se libertar daquilo. Quantas mulheres a gente vê que estão presas a relacionamentos? A mulher é espancada todo dia. O cara quase mata a mulher. E ela está presa àquele relacionamento, querido. E às vezes não é nem casada naquilo, com aquele homem. E ela se vê presa àquilo ali. Ela se vê refém de um sentimento de uma pessoa. Por quê, querido? Ela não se compromete com a sua própria história. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz, querido, que nós devemos amar o próximo como quem? A nós mesmos. E se nós não nos amamos, querido, você não vai conseguir levar para o seu próximo esse amor. Porque na medida em que você se ama, você deve levar esse amor ao próximo. Meu amado,
Será que você, nessa noite, é uma pessoa que nunca toma uma atitude de avançar, para avançar na sua vida, com medo do que carrega dentro de si? Porque uma vez alguém olhou para você, apontou o dedo e disse: você não é capaz? Quem sabe você passou por uma situação de trauma na sua vida que marcou você, e você tem dito para si mesmo: eu não sou capaz, e você não consegue tomar as rédeas da sua vida. Será, queridos, que plantaram algo ruim dentro de você, e você tem alimentado essa planta ruim com os sentimentos, querido? Será, meu amado, que nessa noite você está aqui, mas a sua felicidade sempre depende do outro? Existem pessoas, querido, que só estão felizes se a outra pessoa estiver feliz. Eu ouvi falar uma coisa muito linda de um pastor uma vez. Ele falou: uma pessoa não deve se casar para ser feliz. Uma pessoa deve se casar para fazer o outro feliz. Sabe, querido, se nós somos mal realizados em nós mesmos, em determinado momento, a gente não vai mais se satisfazer com a presença do ente querido, do cônjuge, e a gente vai começar a tratá-lo mal, porque nós não somos realizados em nós mesmos. Para que a gente possa amar o próximo, nós precisamos amar a nós mesmos. Que autoimagem você faz de si mesmo nessa noite? Quando você olha para o espelho, quem é que você vê? Será que você vê as declarações do seu pai que diziam que você não ia prestar para nada? Quando você se olha no espelho, quem é que você vê, meu querido? Não seja uma pessoa que depende do outro para ser feliz. Você pode ser feliz em si mesmo, e aí você vai ter a capacidade de levar felicidade para os outros. Amados irmãos, as pessoas que agem assim, elas têm sempre desculpas para a sua vida. Ah, tá um grande problema, eu estou triste, a culpa é dela. Ah, não deu certo, não sei o que, a culpa é do meu pai. Ah, isso está acontecendo, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, mas a culpa nunca é nossa. Querido, quem vai fazer a sua vida é você. Não seja passivo nessa situação de depender da alegria do outro para ser feliz. Não, você está em Cristo, a nova criatura. Será que você já foi tão ferido, mas tão ferido, meu querido, que qualquer gotinha d'água, qualquer probleminho que acontece na sua vida, você acaba estourando, perdendo a estribeira, você não tem mais nenhum domínio próprio? Tem gente que é assim, querido. Tem gente que já foi tão ferida, tão instigada, tão perseguida, tão atacada, que ela não tem mais domínio próprio. Qualquer coisinha que se fale é uma gota d'água que a pessoa explode de uma forma. Amados irmãos, será que você que entra por essas portas nessa noite como um crente em Jesus Cristo, mas você diz: Senhor, eu sou crente, eu sou salvo, eu me batizei, mas será que você consegue sentir o amor de Deus por você? Será que verdadeiramente você se sente amado? Será que verdadeiramente você se sente querido? Ou será que você se sente afastado de Deus por causa de alguma coisa que você fez no passado? Nós falamos sobre isso na escola dominical, queridos. Uma teologia doentia, uma teologia terrível, que leva as pessoas a nunca entenderem o amor do Pai por elas. Você não depende do teu pai biológico para se sentir amado. Você não depende da sua esposa para se sentir amado. Você não depende do reconhecimento das pessoas para se sentir amado. Porque Deus já provou o seu amor para conosco quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou no lamaçal do pecado, na prática das coisas ruins. Querido, eu queria te dizer nessa noite que Deus não te formou para ser refém.
no roteiro de Deus, você não é refém. Você não deve depender daquilo que os homens dizem ao seu respeito. Sabe, querido, às vezes a gente quer se comparar com o outro, mas a gente não vive a realidade do outro. Se dinheiro trouxesse felicidade, a maioria dos suicídios no estado do Rio de Janeiro não estaria concentrado em um bairro chamado Barra da Tijuca. Você não depende do dinheiro para ser feliz. Você está entendendo, meu querido? De que Deus quer preencher esse lugar de vazio dentro de você, que gera uma insatisfação constante, querido, e que só vai crescer e vai continuar enquanto você não se identificar com a imagem de Cristo para você. Ah, meu querido, no nome de Jesus Cristo, não se importe com o que as pessoas dizem quem você é, porque elas olham e te julgam pelo que você tem. Elas olham e te julgam de forma errada. Meu querido, no nome de Jesus, se importe com aquilo que Deus diz que você é e com a sua igreja diz que você é. Você que se sente refém de sentimentos do passado, você que pode dizer para você nessa noite: mas eu não fui amado, eu não fui amada, não cuidaram de mim como eu deveria. Eu vejo tanta gente feliz, mas eu não tenho esse sentimento dentro de mim. Você é refém de coisas do passado. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido, João 8,36 vai dizer o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja liberto desse sentimento de menosprezo. Seja liberto desse sentimento de pequenez. Seja liberto desse sentimento de que não consegue ser amado, porque alguém te amou sem esperar que você se voltasse para Ele. Alguém não considerou todas as tuas falhas e os teus erros, e mesmo assim foi para a cruz do Calvário para morrer por você. Você é amado, você é querido, você é bem-quisto. Entenda, querido, que você é livre, mas você não é herói da sua história. Sabe, meu amado irmão, nós temos pregado aqui a doutrina da graça de Deus. Porque, meu irmão, quem caminha debaixo da lei está sob maldição. O apóstolo Paulo diz que ninguém é justificado pelas obras da lei. E Tiago vai dizer que aquele que falha em um ponto da lei, falha em toda a lei. Querido, você não é o herói da história. Você não precisa ser perfeito nessa história. Se for, seria ótimo. Mas o herói dessa história tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Por que você se cobra, querido? Se colocando debaixo de uma lei que nunca vai te justificar, quando ele disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitas vezes a nossa insatisfação conosco mesmos, querido, e a tristeza do nosso coração é achar que Deus é um pai que a todo momento está esperando a gente pecar para nos agredir. Quantos no passado aqui foram agredidos pelo seu pai? Porque a Bíblia diz: castiga o teu filho com a vara. Isso é bíblico. Mas não é para espancar ninguém. Quantos aqui sofreram agressões que passaram dos limites? E o único referencial de pai que você tem é aquele, querido. E eu quero te passar um referencial de pai bom. De pai que sabe os limites. De pai que cuida. De pai que ama. De pai que muda a história. Não tente, querido, ser o herói dessa história. Olhe sempre para a cruz, porque o nosso herói foi pregado lá, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, vai dizer assim:
E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e a cravou na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Sabe o que Jesus está falando? Na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás perde completamente o domínio sobre a tua vida. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele não tem mais poder de acusar você ou a mim de nada. O nosso herói entregou o seu sangue na cruz do Calvário para que vivêssemos em paz. Ah, querido, quem sabe você tem buscado a paz e não tem encontrado. Eu quero te convidar a encontrar a paz no nosso herói, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele herói que venceu a morte, naquele herói que ressuscitou ao terceiro dia, naquele herói que te segura pela mão, naquele herói que te guarda no caminho, querido. No roteiro de Deus, você não pode ser refém porque você foi liberto. Mas no roteiro de Deus, não seja um personagem decepcionante. Ah, eu fui liberto, então tá tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Peraí. Nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé para gerar boas obras. A palavra de Deus diz aqui: pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras. Você está entendendo, querido? Trazer mantimento para cá não te salva. Subir a escadaria da penha de joelhos não te salva. Pela fé no sacrifício em Cristo você é salvo. Mas para quê? Para produzir boas obras. Isso quer dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um motivo para você estar aqui nessa noite. Apesar de não sermos heróis da história, também não devemos nos contentar em ser personagens decepcionantes. Dois tipos de personagens são decepcionantes, querido. Um que se considera acima das pretensões de Deus. É aquela pessoa que está sempre certa. Aquela pessoa que tem sempre razão. Aquela pessoa que nunca se deixa ser exortada. Ele está sempre acima, querido, dos outros. Mas outro personagem decepcionante também é aquele que se considera abaixo dos propósitos de Deus. Deus quer dizer nessa noite, no roteiro dele, Ele tem um propósito específico para a vida de cada um aqui presente. No roteiro de Deus para a nossa vida, Ele preparou algo específico que eu, Eric, não posso fazer. Aquilo que Ele preparou para o Jonathan, aquilo que Ele preparou para o Robson, aquilo que Ele preparou para o irmão Elias. Cada um de nós tem um propósito nessa história. E essa união de propósitos glorifica o nome do Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite. Querido, a verdade é que nesse roteiro de vida Deus tem uma vocação específica para cada um de nós. Mas alguns de nós, por preguiça ou falta de atenção, não exercem essa vocação, querido. Às vezes a gente acha que é coisa pequena demais. Ah, mas fazer só isso? Você não sabe a importância desse só que você considera que é pequeno para o reino de Deus. Ou você acha, não, eu tenho que fazer grandes coisas sim. Deus pode ter propósito com você para fazer grandes coisas. Mas as grandes coisas começam como, querido? Pequenas. Existem pessoas que não podem fazer nada porque elas se acham especiais demais para fazer aquilo. E aquilo ali é muito pouco para ele. Quando encontramos a nossa vocação, querido, nós vivemos o melhor de Deus para nossas vidas. Ah, querido, nossas vidas são cheias de graça, de alegria e paz. Na Bíblia, querido, nós vemos vários personagens que foram chamados por Deus para grandes obras. Qual de nós não ouviu falar de Saul? Primeiro rei de Israel. Mas era um cara desatento. Samuel falava assim, Saul, vai, faz isso, isso, isso e isso.
Ele ia lá, fazia uma coisa ou outra, embolava o negócio todo, daqui a pouco estava todo enrolado, não fazia aquilo que Deus mandava. Saul era tão desatento que confundiu que a glória não era dele, a glória era do Senhor. E ele vai lá em 1 Samuel 15:12 e ergue um monumento em sua homenagem. Querido, na minha caminhada cristã, eu já vi tanta gente erguendo monumento em sua homenagem, querido. Ah, irmão, eu fundei a igreja. Como eu sofri na mão de fundadores de igreja. Porque um dia eles fundaram, mas no outro dia eles estavam afundando a minha vida espiritual. Porque não sabiam lidar com o jovem, cuidar de um jovem, ensinar o jovem, não tinha paciência com alguém que estava chegando ali agora. Quantas pessoas levantam monumentos para si, querido, quando a glória é só dele? Não temos virtude nenhuma, querido, não temos glória nenhuma. Quem fez isso foi ele, e tudo que fazemos vai ser pouco diante da salvação que recebemos dele. Balaão foi uma outra pessoa que viveu mediocremente o seu chamado. Imagina um profeta do Senhor que se vende para ser tropeço dos seus irmãos. Deus falava com aquele cara, irmãos. Às vezes a gente acha, não, tem poder. Olha, o irmão, Deus fala com ele. Balaão ouvia a voz de Deus, mas assim, ainda assim, intentava colocar tropeço na frente dos irmãos de Israel. Judas, quem não ouviu falar de Judas? Querido, é muito interessante a história de Judas. Quem foi o professor de Judas, irmãos? Judas era discípulo de quem? Jesus. Existe um pastor melhor do que Jesus? Existe um professor melhor do que ele? Existe um mestre melhor do que ele? E Judas conseguiu abandoná-lo. Que potencial estava depositado naquele homem? E ele conseguiu virar as costas para ele. E vendeu o nosso mestre por 30 moedas, querido. O Novo Testamento vai citar um homem chamado Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo na caminhada. Mas eu queria falar especificamente sobre um homem no Antigo Testamento chamado Geazi. Alguém já ouviu falar de Geazi? Queridos, eu acho que não existe um potencial mais mal aproveitado no Antigo Testamento do que Geazi. Um grande profeta de Israel foi o profeta Elias. Quem lembra de Elias? Elias fazia descer fogo do céu, irmão. Elias era um homem tremendo, um homem cheio da unção, cheio do poder. E Eliseu está andando atrás de Elias. Elias ia para um lado, Eliseu ia atrás. Elias ia para o outro, Eliseu ia atrás, querido. E de repente, Elias fala, olha só, o que você quer afinal? Eu vou ser tomado para o céu. E Eliseu diz assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Quem já ouviu falar dessa mensagem? Teologicamente, irmão, a porção dobrada do espírito quer dizer o seguinte, eu quero ser o primogênito. Eu quero ser como o primogênito e receber toda a tua bagagem espiritual de maneira maior do que os outros profetas. Era isso que ele estava falando. Só que a Bíblia também narra que Elias opera, se eu não me engano, a Bíblia narra em torno de 7 milagres. E a Bíblia narra que Eliseu operou em torno de 14 ou 15 milagres. Quase o dobro realmente. É como se aquela unção realmente fosse dobrada sobre ele. Agora pensa, querido. Quem é que andava com Eliseu? Quem era o moço de Eliseu? Geazi. Geazi estava andando com Eliseu. Imagina o potencial desse menino. Se Elias fez 7 milagres, se a Bíblia narra 7 milagres de Elias, se a Bíblia narra 14 milagres de Eliseu, qual era o potencial de Geazi? Ah, queridos, são 28 milagres. Que unção que esse menino teria, que história linda que ele teria para contar. Imagina. Só que a Bíblia diz que Geazi amou
os bens dessa terra. Geazi se vendeu e entregou o seu ministério, a sua jornada profética, por causa de alguns bens, algumas vestes. E quando ele chega diante do profeta Eliseu, a Bíblia diz: de onde tu vens? E ele mente para o profeta, e o profeta diz: a lepra que era dele, agora passa para ti. E de profeta ele passa a leproso, porque um dia, queridos, ele amou a maldita teologia da prosperidade. Geazi amou o dinheiro e se perdeu nessa caminhada. Quantos priorizam tanta coisa, querido? Quantos priorizam tanta coisa em relação ao ministério que Deus deu para você? Querido, exerça o teu ministério. Quem está te falando aqui é alguém que conhece a dor de não exercer ou de deixar o tempo passar, até que o momento em que eu tomei uma posição e comecei a exercer o meu ministério. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Existe um modo para o cristão andar. É um modo digno. E como diz mais, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É interessante, queridos, que você pode ler essa questão de suportar como: ai, meu Deus do céu, lá vem a Raquel. Ai, Jesus, deixa eu ver um sorriso para ela. Ai, irmão, vai, Senhor. Você está suportando, irmão. Mas quem sabe nessa noite Deus quer que você dê suporte para Ele. Que você auxilie Ele nas suas fraquezas. Que você seja presente no momento de dor dEle. Que você se preocupe com a sua família. Amados irmãos, entenda que no roteiro da sua vida sempre vão acontecer reviravoltas. Não é assim no filme? Ah, o cara é muito rico, de repente ele fica pobre. Ah, o cara tá lá em cima, de repente ele tá lá embaixo. Nos filmes existem tempestades, mas também existem bonanças. Existem amores, existem ódios, existem atos de coragem e ousadia, mas também existem atos de covardia e de medo. Na vida de um cristão, muitas vezes a gente se vê dessa forma, querido. Você vê Elias, você vê aquele homem lá, cheio de coragem. Senhor, desce fogo. Agora, irmão, quando se trata de uma mulher, o bicho pega para ele. Fala que uma tal da Jezabel manda procurar ele, o quê? O cara brabão aí, cheio de autoridade. Quando fala que a mulher mandou pegar ele, o que ele faz? Vou para uma caverna, se esconde. Irmão, mulher quando fala o negócio fica estreito, hein? O cara correu. A nossa vida é assim, querido. Uma vez a gente acha que tá bombadão no Senhor, fortão espiritualmente, saradão. Não, porque se vier eu vou fazer. É como Pedro vira e fala assim: olha só, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Aleluia, dá licença, eu sou melhor do que eles. O que acontece logo depois? Quando o calo aperta, quando o bicho pega, quando o negócio fica estreito, não conheço não. Não conheço não. A gente tem reviravoltas na nossa vida, querido. Muitas vezes a gente falha, a gente nega. Às vezes a gente está passando um momento de bonança tremenda e de repente a gente entra num momento de luta, num momento de dor. Mas nós falamos isso na escola dominical sobre o problema da interpretação bíblica. O apóstolo Paulo afirma assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o pessoal coloca esse trechinho ali adesivado no carro, mas esquece que antes está falando assim: posso ter em abundância ou posso passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação que você passe, querido, você precisa ter os seus olhos voltados para Cristo.
Você precisa olhar para a cruz e projetar na cruz a tua esperança. Ainda que venha a reviravolta na sua vida, querido, ainda que venha os ventos, meu irmão, ainda que venha um menino ser tão cuidado como José era, bajulado pelo pai. Jacó tinha todo cuidado com aquele menino, era bondoso, era o filho do seu amor, o filho da sua mulher amada. E de repente tudo vira de cabeça para baixo para ele. Como é que você lida diante de uma situação dessa, querido? Será que José, diante dessa situação, fica: mas eu estava bem, agora eu estou cheio de problema. Quer saber? Vou largar Jesus, vou meter o pé na jaca. Quem conhece José falando assim? É esse José que está na Bíblia? Pelo contrário. Ele tinha todos os motivos para cair. Ele tinha todos os motivos para negar Cristo. Mas na hora que a mulher vem tentar seduzir ele, o que ele falava? Ai de mim de pecar contra o meu Deus. Ele é meu Deus na fartura. Ele é meu Deus na dificuldade. Ele é o meu Deus. Eu não vou largá-lo de jeito nenhum. José não chutou o balde. Você vê Abraão pedindo a Deus um filho, Senhor, me dá um filho, eu quero um filho, eu quero descendência. E Deus diz: olha para o céu, conta a areia do mar, assim será a tua descendência. Ele falou: mas eu estou com 90 anos e nada. E chega aquele menino com 100 anos, chega Abraão com 100 anos e consegue ter o menino. E de repente Deus vira para ele e fala assim: vai no Monte Moriá e sacrifica esse menino. Olha que reviravolta na vida. O sonho dele se concretizou. O sonho dele se concretizou e de repente Deus pega o sonho dele de volta. Mas Abraão amava tanto a Deus que ele considerou que aquele que deu o seu filho, ele também seria poderoso para ressuscitá-lo, querido. Você sabe por que hoje Cristo veio até nós? Porque um dia o pai da fé, Abraão, não negou o filho dele. Deus, olhando para a fé de Abraão, entrega o seu próprio filho para salvar a sua descendência. Nós, queridos, que somos justificados pela fé, assim como Abraão é. Amados irmãos, Davi viu um incircunciso, um homem de mais de 3 metros, e não temeu não. Falou: esse incircunciso vem contra mim com harpas, com lanças, com dardos. O cara vem bombadão aqui. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A prostituta Raabe, quem conhece a história dessa mulher? Qual o roteiro que vocês acham que essa mulher teria? Uma prostituta. Uma mulher que se entregava por dinheiro. Ela ouve falar do Deus de Israel e dos milagres do Deus de Israel, crê nele, se arrepende, e Deus faz uma reviravolta na vida dela. Ela recebe os espias, esconde os espias, a sua família é poupada, e a prostituta Raabe passa a fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher considerada imunda, considerada perdida, considerada sem valor. Quando ela se arrepende, querido, Deus faz uma reviravolta na vida dela. E Jesus vem da sua descendência, meu querido. Deus pode fazer uma reviravolta no roteiro da tua vida nessa noite. Eu não sei como é que você está, mas eu quero te dizer uma coisa: com certeza muita dificuldade você já passou. Com certeza muito sofrimento você já passou. Com certeza desesperos interiores e exteriores já se apresentaram para você. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você crê de que Deus pode fazer uma mudança no roteiro da tua vida, que esse drama, essa angústia vai passar e que vai chegar o momento de alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Se você está aqui, querido, você crê de que Deus está agindo para mudar o roteiro da sua história. Romanos 8,35 vai nos provar isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues
somos reputados como ovelha no matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É maravilhoso servir ao Senhor, queridos. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você, nós fizemos uma leitura de Efésios 2:10 que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo, eu sou feitura de Deus. Diga assim, eu fui regenerado em Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Jesus faz porcaria? Jesus faz as coisas pela metade? Você já viu Jesus fazer alguma coisa mal feita? Diz a palavra do Senhor lá em Gênesis que ele criou todas as coisas e ele viu que era bom. Jesus não faz nada mal feito, você foi criado em Deus. Você foi recriado em Cristo. Você precisa assumir a sua identidade, e é por isso que temos pregado sobre a identidade. A identidade do cristão, quando você assumir que você foi recriado em Cristo pela graça de Deus, meu querido, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Primeira coisa que vai entrar na sua vida, paz, alegria, felicidade, por se sentir amado, por se sentir querido. O roteiro da sua vida foi escrito por Deus antes dos tempos, pois Ele nos preparou boas novas para nós praticarmos, querido. Diz a palavra, criados em Cristo Jesus para boas novas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E se você nessa noite o aceitou em espírito e em verdade, se você é nova criatura, se você é filho de Deus, se você é habitação do Espírito Santo, se você é uma nova criação em Deus, querido, eu queria te dizer nessa noite, assuma a identidade de Deus para a sua vida. Assuma que você é amado. Assuma que você é querido. Assuma de que Deus se importa com os teus problemas. Assuma de que você não está abandonado ao léu. Diante da circunstância, da tribulação, olhe para si com o olhar de Cristo. Porque Ele te amou. Você pode se amar também, apesar das suas dores, das suas agruras emocionais, do seu passado, querido. E eu vou terminar a palavra, queridos, com Romanos 8:11. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento em nome de Jesus. Preste atenção nessa palavra, por favor, meu querido. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. A palavra vai dizer assim, presta atenção nisso, hein? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabe o que ele está falando? Se o Espírito Santo habita dentro de você, essa glória não vai conseguir ficar somente dentro de você. Esse brilho, essa vida, essa paz, ela vai transcender o teu espírito, vai tocar o teu corpo, vai te produzir cura. Vai te produzir cura de sentimentos, cura no corpo físico, querido. E vai levar essa glória para aqueles que te cercam. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em você, Ele vai vivificar o teu corpo. Coloca a tua mão na tua doença nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão na tua enfermidade nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Se você não se sente amado por uma palavra, por quem sabe você ter sido abandonado no passado, coloca a mão no teu coração. Aleluia! Porque o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita dentro de você. E Ele vai te curar nessa noite dos teus sentimentos. E a glória vai ser tão grande que ela vai curar o teu corpo físico nessa noite, em nome de Jesus.
Entenda uma coisa, querido. As realidades da nossa identidade transcendem tão somente a nossa vida e fazem boa influência na vida daqueles que nos cercam. Enquanto você não se sentir amado e entender que é querido e que é bem-quisto, querido, as pessoas à sua volta vão assimilar essa condição de pensamento. Agora, quando você se sentir querido, você entender, ele morreu por mim na cruz, meu Deus, ele é maravilhoso, eu posso superar toda barreira, toda circunstância nele, querido, isso vai sair de dentro de você. As pessoas à tua volta serão abençoadas por aquilo que você crê. Se você crer certo, você vai viver certo, querido. Agora, se você crer errado, as pessoas à tua volta não vão sentir o amor, não vão sentir a presença de Deus. Diga comigo em nome de Jesus: eu sou amado. Repita com convicção: eu sou amado. Diga: nenhuma condenação há sobre mim. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. No roteiro da tua vida você nunca vai dizer: esqueceram de mim. Porque ele diz lá em Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do filho que criou do seu ventre, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que um dia de fúria do inimigo não vai te parar. Eu acho lindo essa passagem, Isaías 59:19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deus vai levantar a bandeira e falar: aqui é meu servo, pode ir parando com essa investida aí, porque nesse daqui tu não vai tocar. Aleluia. Para concluir a mensagem, eu quero te dizer que Jesus não é exterminador do futuro, não. Não, ele não é exterminador do futuro. Ele é a ressurreição e a vida. Mas uma frase muito famosa no exterminador do futuro é I'll be back. Quer dizer, eu voltarei. Ele sempre fala isso. Jesus afirmou assim também: um dia ele vem te buscar. Um dia ele vem te buscar. Um dia ele vem te buscar. Um dia ele vem me buscar. No roteiro da nossa vida o fim é glorioso, querido. Um dia reinaremos com ele. Um dia andaremos por ruas de ouro e cristal. Um dia nunca mais derramaremos lágrima. Não sofreremos com enfermidades. Não. Viveremos ao lado do Senhor e glorificaremos o seu santo nome. O fim do roteiro da nossa vida é um roteiro de glória, um roteiro de bênção. Assuma a tua identidade em Cristo. Assuma a tua identidade em Cristo. Confesse e declare diante dos problemas: eu fui justificado em Cristo, eu sou nova criatura. O meu Pai não me abandonou. Feche seus olhos, por favor. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido irmão, quão rápido passa o filme da nossa vida. Quão rápido passa o filme da nossa vida, querido. Há pouco tempo atrás a gente estava jogando bola, bolinha de gude, brincando, correndo, fazendo uma porção de arte, tocando a campainha do vizinho e saindo correndo. Passava na rua gritando light e saía correndo, e daqui a pouco estava todo mundo olhando na porta de casa para saber se realmente estava a pessoa da light lá, querido. Passa muito rápido, meu irmão.
E o que é que você vai fazer da sua vida, meu querido, quando aquele grande dia chegar? O que é que nós vamos apresentar ao nosso Deus? Será que nós seremos como esses personagens que viviam reféns de falsos sentimentos, querido? Será que nós seremos como esses personagens que viviam uma vida medíocre, que não tinham consciência dos seus propósitos, meu irmão? Viva a sua vida com intensidade em Cristo, oferte-se a Ele, se dê a Ele. Ah, meu querido, eu quero te dizer que você não vai ter conta dos testemunhos que você vai poder dar nesse púlpito, de tanta coisa que Deus vai operar através de você, querido. Quantas e quantas vidas sentirão o exalar do Espírito Santo, porque um dia você assumiu a identidade que Deus já te deu. O roteiro da tua vida termina com uma afirmação maravilhosa: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado.